Sejam bem-vindos de volta ao podcast da Casa da Bênção de Atibaia. Eu sou a Karine e hoje nós estamos aqui com a Stephanie. Vamos falar de um tema muito importante na caminhada cristã, que é a oração. E agora eu vou pedir para a Stephanie se apresentar. Bom, então, eu atuo na Casa da Bênção hoje como líder de mulheres. Na minha atuação profissional também sou psicóloga e docente na Universidade de São Francisco. Hoje eu tenho alguns papéis e aumentou o papel, que é de filha, de esposa e também de mãe. Então, se vocês me virem olhando aqui pro ladinho ou algum barulhinho de bebê, é porque a minha neném tá aqui, a Alana, né? Tá participando junto com a gente, já tá aprendendo sobre oração. Então, é isso. A Stephanie também é evangelista da nossa Casa da Bênção. E vamos começar. A oração, eu já vou começar aqui com um versículo de Romanos 10:13, que fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a oração é o primeiro passo para o conhecimento de Jesus, para nós conhecermos quem Jesus é. A oração é o primeiro passo. A oração, ela é uma forma de nós nos relacionarmos intimamente com Deus. E é algo muito valioso, porque se a gente for pensar no sacrifício do Senhor Jesus, ali uma das essências desse sacrifício é justamente esse acesso ao Pai. É nós podermos nos relacionar com Deus novamente. Foi perdido através do pecado, né, e toda ali a história. Então é importante que a gente valorize demais o fato da oração. Então, agora que eu tô ouvindo muita música infantil, tem uma música que me veio agora na cabeça que fala: quem não lê a Bíblia e não ora, não vai ser salvo, não cresce. Então, esse quem não lê a Bíblia e não ora, não cresce mesmo. A nossa jornada cristã é de oração, é na palavra. Então, é muito importante que a gente tenha esse tempo de oração todos os dias. Não sou perfeita, tenho certeza que a Karine também é perfeita nesse processo de oração, de intimidade com Deus, porque é uma jornada, é uma caminhada e dura toda a nossa vida, até o momento que a gente aguarda com grande esperança, que é o retorno do nosso Senhor Jesus. Essa música que a Stephanie citou, eu canto bastante para as crianças. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. E detalhe, eu tenho 1,53 m. Então, às vezes, eu olho para as crianças e falo assim: olha, quando a tia era criança, ela não lia a Bíblia e não fazia oração, por isso que ela não cresceu. Então, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E essa música nunca fez tanto sentido, né? Parece algo, uma brincadeira de criança, mas também é muito bom para a gente já colocar, né, esse desejo de se relacionar com o Senhor Jesus através da oração nas nossas crianças também. Vou ler aqui um trecho do que eu escrevi aqui. Você pode desenvolver um relacionamento tão íntimo com o Pai que aonde você vai, a sua consciência da sua presença, da presença do Pai, não se afasta de você. Então, na rua, no trabalho, na escola, em casa, numa loja, fazendo uma compra, aonde nós estamos, em todos os lugares, em todo o tempo, nós precisamos ter essa consciência que Deus está perto de nós. Ele está conosco todo o tempo. E isso é lindo, né? E faz parte de uma das promessas dele na palavra dele. Então é importante que a gente tenha essa consciência. E a oração é essa forma de consciência também. E a oração, ela transcende palavras. Em que sentido? Eu posso orar numa ação, num gesto, num afeto. Eu vou representar e ter intimidade com Deus agora, né? Descobrindo um novo nível de intimidade de oração com Deus na maternidade. Então, algo que acho que a palavra assombrou é até legal de usar, porque eu já tinha um entendimento e um conhecimento do amor de Deus, do quão grande e quão profundo ele é. Mas quando a gente cria um vínculo com o filho e a gente olha aquela carinha olha de volta pra gente, a gente vai gestando, né? Acredito que para os pais também existe um novo nível de amor que gera caramba, o amor de Deus é muito, muito, muito grande. Coitada, eu não tinha a menor noção do tamanho do amor de Deus, né? E mesmo tendo esse amor tão grande, identificando esse amor tão grande
pela minha filha, eu sei que o amor de Deus é ainda maior. Então isso me dá ainda mais temor da imensidão desse amor, da necessidade de intimidade com ele. E uma coisa que a Stephanie pontuou, que é muito importante, é nós termos a consciência da presença de Deus. E a consciência da presença de Deus não é algo que a gente vai desenvolver só num culto, né? Ou ali quando a gente está, nosso momento lendo a Bíblia, um momento reservado, separado somente para isso, para buscar a face do Senhor. Mas a consciência da presença dele é que quando a gente realmente sabe que aonde eu estiver, a presença do Senhor está ali, né, comigo. E mais importante do que isso, né, de ter a consciência da presença de Jesus conosco, é poder reservar um tempo para que eu desenvolva a intimidade, né? Eu já tenho a consciência dessa presença e eu vou poder acessar essa presença de uma forma mais reservada e não só nos lugares onde eu estou, seja no trabalho, fazendo uma compra no supermercado com outras pessoas. Então, a consciência da presença de Jesus é muito. E isso a gente acessa também através da oração. Sabe uma coisa que é muito comum? As pessoas falarem disso no sentido de por medo. Mas, então, olha o que você está fazendo, Deus está vendo, viu? Mas, poxa, não é por medo, é por amor, né? A gente tem que ter respeito. Mas sem Deus está vendo todo o tempo, tudo. O momento que você está chorando, que você está alegre, todos os tempos, todos os momentos. Deus está preparando para nós e está conosco, né? Só que acho que não lembro se foi você que me falou isso a primeira vez, que eu achei tão bonito. O Senhor é um lorde, né? Ele é muito educado, é um gentleman. Então, ele participa da nossa vida até onde a gente permite. E conforme nós seguimos a palavra de Deus. Então, muitas vezes a gente pode se sentir sozinho ou revoltado com algo, mas quando nós vamos pesquisar, investigar e entender melhor, não existe uma vida constante de oração, não existe leitura da palavra e não existe consciência da importância dessas atividades. Como se fossem só atividades mesmo. Mas, na verdade, começa muito com uma disciplina, que não é simples, não é fácil, mas que com o hábito e com o tempo a gente vai criando prazer e sente uma falta. Nossa, quando tem, né, ou então, agora tô adaptando de novo, né? Vou falar muito de maternidade. Tô adaptando de novo. Então, a forma como eu consegui orar antes não dá mais. A forma como eu li a Bíblia antes também não dá mais. Eu tenho que ir adaptando. Então, a nossa vida vai mudando, né? E a gente não pode pôr Deus numa caixinha, da forma como eu converso com Ele, como eu oro, porque Ele também quer me levar a novos níveis e a novas formas. Então, a oração, ela é algo fundamental e indivisível da vida do cristão. Uma coisa que você fala também, né, Ká, é em relação a... Eu sou uma pessoa inteira, né? Acho que é legal você falar sobre isso. Eu ouço muito as pessoas falarem de vida espiritual, vida familiar, vida financeira. Nós somos um só. E nós temos essas, como eu posso dizer? Papéis. Esses papéis, né? Então, eu sou a Karine esposa, Karine filha, Karine evangelista, Karine líder do Ministério Infantil, Karine empresária, mas eu não tenho uma vida empresarial, uma vida matrimonial, eu sou uma só. E nesse todo, o Senhor Jesus precisa estar presente. E para tudo, sendo na área, independente da área da minha vida, a oração precisa estar presente. Eu não posso colocar a oração só na minha vida espiritual. A oração tem que estar na minha vida como esposa, como dona de uma empresa, como futuramente mãe, e tem que estar a oração e o Senhor Jesus, ele necessita estar em tudo isso. Não tem como a gente dividir. Na igreja eu sou assim, lá na minha casa eu sou de um jeito. Acontece, muitas vezes deve acontecer, mas não é para acontecer, porque nós somos só. O Espírito Santo, ele habita em nós e precisamos seguir da maneira que ele quer. A oração é algo que integra a gente, né? Em corpo, alma e espírito. Então, a oração, ela é fundamental. Eu espero que todo mundo já tenha entendido isso, né? Que a gente está falando aqui até agora, para ressaltar a importância da oração. Acho que é interessante agora a gente falar um pouquinho sobre os 3 níveis de oração.
convidar a Karine para puxar os temas dos 3 níveis de oração. Então vamos lá. Então o primeiro é Deus como centro. Então, quando a gente fala de Deus como centro, nós podemos pensar em 3 formas de nos comunicarmos, né? É quando a gente, de fato, olha para Deus. Deus ali é o foco da nossa oração. Então, nós temos a ação de graças, o louvor e a adoração. Na ação de graças, a gente vai De fato, agradecer, né? Ficar diante, contemplar a graça de Deus, as suas maravilhosas obras, os seus maravilhosos feitos, né? A sua criação, como ele faz coisas tão lindas, tão maravilhosas, tão completas e complexas. No louvor, a gente já vai conversar com a pessoa que Deus é. Então, nós vamos agradecer pelo amor, pela forma como ele está perto de nós. Então, ali a gente vai se relacionar no primeiro, ação de graças, com as obras, e no segundo, com a pessoa dele. E aí, o terceiro ponto é a adoração, que é também adorá-lo, louvá-lo por quem ele engrandecer, reconhecer a sua santidade. Então, são os aspectos, né, as características ali de Deus. Então, é isso. Nesse primeiro nível, né, nós temos dentro da nossa oração voltado para Deus. A gente pode até citar a oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus deixou para nós, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Declara ali que o reino é dele, que ele é santo. Então, a oração do Pai Nosso do Senhor Jesus é o grande modelo. O segundo ponto, nós mesmos como centro. Isso. Aqui nós temos 3 tipos de oração também, que é a petição ou súplica, consagração ou dedicação e a de entrega. Então, na petição e súplica, nós estamos indo diante de Deus a partir de uma promessa. Então, como nós sabemos que é uma promessa dele, nós já cremos que ela vai acontecer. Então, é um momento de fé, de confiança nas promessas do Senhor. A segunda que nós vimos aí é a consagração e a dedicação. Então, é quando eu não tenho certeza do que Deus quer diante daquela situação, daquele contexto. Então, eu vou consagrar a Deus, vou pedir a Ele para que a vontade dele seja feita e vou confiar nele. E aí, nós já conectamos com o próximo ponto, que é da entrega. Então, eu oro, coloco diante de Deus as minhas angústias, necessidades, desejos, alegrias, né, felicidades, e descanso elas nele. Então, coloco nas mãos de Deus e não tiro assim que eu termino a oração. Eu descanso nele, com a certeza de que vai acontecer aquilo que é o melhor. Eu estava conversando com a minha mãe essa semana sobre a aprovação em um processo seletivo, né? E aí a gente estava falando sobre merecimento. Se Deus achar que eu mereço, aí vai dar certo, eu vou conseguir. Mas será que merecimento é a palavra? Eu não acho que merecimento é a palavra. Então, o que é merecimento? Vai estar na sua capacidade, quem você é, vai afetar a sua identidade. Então, quando a gente fala de merecimento e de repente a gente não consegue algo que a gente está pondo no lugar de merecimento, a gente se sente inferior, rejeitado, acaba gerando alguma ferida. Então, será que esse é o melhor e faz parte dos planos de Deus para mim? Se não fizer parte dos planos de Deus para mim, não tem. Então, até um testemunho sobre isso é a Alana. Eu tenho o diagnóstico de endometriose profunda, retraimento dos ovários, e eu não esperava que a Alana fosse ser gerada, né, e ficar grávida tão rápido. E eu parei de tomar a medicação, 5 meses, já estava grávida. Então, assim, quando eu parei de tomar a medicação, eu falei, tem endometriose. Pode demorar 1 ano, 2, eu posso nem ter filhos, posso adotar, né, se eu não tiver ali uma filha biológica, adotar é algo que eu acho muito importante, né, e faz parte de algo que tá no meu coração também. Mas a gente quer gerar, né, passar pela experiência de gerar. E aí eu descansei e falei, se Deus quiser, eu vou confiar nele, e em 5 meses ela veio. Então é importante, é uma oração difícil. A gente não retirar depois das mãos do Senhor, mas é uma oração maravilhosa. Quando a gente descansa nele, é tão incrível. Quando a gente descansa no Senhor, nós experimentamos a paz que excede todo o entendimento. E a Stephanie falou também de merecimento. Se nós formos olhar
nós não merecemos nada. Então, é a questão da vontade de Deus para nós. E não se nós merecemos ou não, porque nós não merecemos nada. Sim. O terceiro ponto é os outros como centro. E aqui nós temos a oração de intercessão, que é quando nós nos colocamos diante de Deus para orar por outras pessoas, para nos dedicar em oração e intercessão por outras pessoas, pelo propósito, para a resolução de alguma situação, de alguma circunstância, é o que é mais comum, mas se colocar diante de Deus por outras pessoas. Então entendi a importância da oração, mas eu não me sinto pronta, preparada, capaz para exercer essa disciplina. Existe algo, alguma coisa, alguém que possa me ajudar nesse sentido? Existe sim. E antes de falar, existem 2 recursos para que a gente desenvolva uma vida de oração. Eu quero deixar bem claro que, para quem ainda não tem o hábito de oração, no começo parece um pouco mecânico. E você se sente até um pouco assim, impostor, mentiroso. Que aí você ajoelha ou da forma que você ora, não sei, em pé. Porque a sensação de forçado e de fala. Parece que você tá sendo forçado, tá sendo mentiroso, nem sabe o que falar. Aí você começa a falar e pensa, nossa, será que é isso que é oração? Lembra da janta, começa a vir outras coisas na cabeça. Começa a vir outras coisas. Então, no começo parece ser um pouco mecânico, mas esses recursos vão te ajudar a desenvolver uma vida de oração. São recursos poderosos. O primeiro é o Espírito Santo e o segundo é a própria palavra de Deus. Toda oração, para que alcance o seu objetivo, ela precisa estar respaldada na palavra. Então, se você tem dificuldade de orar, né, se você não sabe como orar, uma dica preciosa é você orar a palavra. E na Bíblia tem muitas orações, você mesmo citou a oração do Pai Nosso, pega ela como exemplo, né? Eu não sei o que orar. Sabe sim, porque orar é falar com Deus. Então, não precisa ser algo mecânico. Da mesma maneira que a gente está conversando, desenvolva esse relacionamento, essa conversa com Deus. E use a palavra de Deus como manual, sempre com o Espírito Santo. E a vida de oração ela vai se desenvolvendo à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, né? E é como eu falei, no começo pode ser meio mecânico, mas não desista. Eu não consigo ficar orando 3 horas. Não tem problema. Se você conseguir ficar ali 5 minutos, mas que esses 5 minutos você de fato consiga se conectar com o Senhor, conversar com Ele. Caso você não consiga, não tenha nada para falar, salmos, tem muitas orações. A Bíblia inteira, a palavra de Deus está recheada de orações. Então, se você usar a palavra de Deus como direcionamento para suas orações, tendo o Espírito Santo do seu lado, não tem como errar. Não precisa ficar com medo de fazer oração. Uma dica prática, né, que eu penso aqui, seria... Eu gosto, né, de fazer. Então, uma forma que eu gosto de fazer é colocar um louvor, porque é como se fosse um aquecimento, uma música. Isso. Uma música que eu gosto, que me sinta bem, que fale com o momento que eu tô vivendo. Então, ali eu já consigo ir desconectando a cabeça do meu dia, do que aconteceu, do que eu tenho para fazer ou do que eu fiz. E isso me ajuda a começar uma oração através da letra da música. Então é importante que a gente tenha noção disso também. Então, presta atenção, né, na letra da música. Mesmo que ela seja uma música de origem cristã, é importante que a gente preste atenção no que está sendo dito. Nós estamos cantando e declarando sobre a nossa vida. Depois, lê algum versículo que te dê segurança para chegar diante de Deus. Então, a questão de que o Senhor Jesus conquistou o acesso, que somos adotados como filhos através dele. São vários versículos que você pode pesquisar, que dá para falar, para a gente se achegar diante do trono. Então, é um versículo que dá segurança para nós estarmos ali. E aí, depois começa a entregar o que você tem no coração, conversando. Quando você entende, né, cara, que é de fato uma conversa, que Deus é uma pessoa e a gente pode conversar com Ele, é muito mais simples. Às vezes a gente fica querendo ter muita... Não é falta de respeito, tá? Mas às vezes a gente fica querendo ter muita formalidade ou querer um momento perfeito, criar
é o momento perfeito mesmo, né? Com tudo perfeito e não vai ter. Às vezes você vai precisar orar preparando uma comida, trabalhando, cortando grama. É ali, é aquele teu momento com Deus. E às vezes ele pode falar muito mais, você sentir a presença dele muito mais forte do que no teoricamente perfeito. Sim. Até porque nós somos imperfeitos, né? Então, buscar a perfeição, mesmo que seja na oração, não é certo, porque perfeito só o nosso Senhor Jesus. Mas o Senhor nos aperfeiçoa. Não somos perfeitos, mas somos aperfeiçoados por Cristo. Mesmo que a gente busque, né, saber, que a gente leia livros, eu posso dizer que eu já li vários livros sobre oração. Fiz estudos sobre oração, mas nada vai substituir a prática da oração. É importante nós sabermos, né, que nem vocês estão assistindo um vídeo que fala sobre oração, mas nada vai resolver se quando você parar de assistir o vídeo, você não for orar. Então, converse com o Senhor da sua maneira. Não fique buscando formas de orar. Ah, não, eu só posso orar se for Desse jeito. ajoelhado. É o seu momento com o Senhor. Então, faça de maneira que você se sinta ali. Faça de uma maneira que você sinta de fato a presença do Senhor Jesus. E se você não sentir nada, porque às vezes a gente confunde a presença do Senhor com algo físico. E Emoções. Com emoções, né? Só que isso a gente pode deixar para um outro vídeo. Sim. E mesmo que você não sinta nada, continue ali orando. Porque vai ter dia que você vai sentir e falar, nossa, eu tô cansada. Senti muito. Vai sentir. E aí você fez por amor. Feito. Porque você acredita na palavra de Deus. Algo muito interessante também que a gente pode falar é a oração é uma ação. Então eu não sou passiva na oração. Então a gente precisa ter um cuidado com as orações que são só repetições. E pensando nessa palavra, ação, a gente pode pegar cada letrinha dela e transformar em uma nova palavra que vai nos ajudar a orar também. Então, mais uma dica prática. A ação. A de adoração, que é o que eu falei da música, mas não só isso, de reconhecer quem Deus é, a maravilhosa, a perfeição dele, a sua santidade. A confissão, que é reconhecer que nós somos falhos, que nós precisamos dele, que não somos nada se não tivermos ele. Ação de graças por aquilo que ele já faz na nossa vida, por tudo que ele já é em nós, na nossa vida, tudo que ele já trouxe para nós. E aí a oração ali daquilo da entrega, da conversa, da súplica, do seu coração, do que você quer ali falar com Deus. A ação fica mais fácil. Se você tiver dificuldade para orar, leve ali um caderninho ou deixe anotado em algum lugar a palavra ação, né? E o que cada letra representa, que eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil de você começar a desenvolver a oração. Vai chegar um momento que já tá natural. Você me fez lembrar de uma terceira dica, que é o caderno. Não tenha por regra anotar ou escrever as orações, mas tenha como princípio saber pelo que você já orou na sua vida. Porque o nosso cérebro ele prega muitas peças, dentre elas a do esquecimento. Então, pode acontecer de que Deus já fez alguma coisa muito legal, importante na sua vida e que com o passar dos anos você esqueceu. Então, anotar, né, os motivos de oração e essas orações sendo atendidas faz também trazer a nossa memória e honrar a Deus, né? Entregar para Ele a honra e a glória por aquilo que já fez na nossa vida. Então, ó, 3 dicas hoje. O nosso pastor Carlos Dantas, ele uma vez só, ele falou isso e eu levo para minha vida. Não confie na memória. Então, assim, se você é como eu que tem a mente um pouco acelerada, leve o caderninho, anote, né? Até mesmo se você tem dificuldade de desenvolver uma oração assim, falando, se você quiser anotar, né, as suas orações mesmo, escrever a sua oração, é muito bom, porque depois você vai lembrar também, né, daquilo que você já orou, como a Stephanie falou, e você vai conseguir colocar ali tudo que você precisa no papel. É muito importante. Sim. Eu achei uma oração minha escrita de 2022, falando do meu marido, da minha vida, do meu trabalho. E
falando da Alana, Olha que bem. pedindo pra Deus a direção e tal. E quando eu achei de uma forma muito aleatória, então isso também foi legal. Eu falei, nossa, esse papel aqui, eu vou pegar pra ler. O que será que é isso? O que eu escrevi aqui, né? E aí eu olhei, era uma oração tão bonita, simples, mas muito bonita. E eu tô vivendo o que eu pedi naquela carta de oração, sabe? Isso é muito legal, muito importante. E para finalizar, nós gostaríamos de dar uma dica para vocês sobre um filme que é muito poderoso e que fala sobre oração. É O Quarto de Guerra. Nós vamos deixar na descrição o nome certinho do filme para que você possa assistir e meditar naquilo que você vai assistir também, porque é muito importante. E aí, esse episódio, né, que nós trouxemos aqui, ele tem um propósito, né, Cá? Que é convidar vocês para participar semanalmente. Então, uma vez por semana, nós vamos ter toda semana um tema de oração prol dos filhos, né? Então, mas eu não sou mãe ainda, eu não sou pai ainda, mas você vai gerar, né? O Senhor falou, encher a terra, multiplicai-vos. Então, você já pode orar pelos seus futuros filhos. E aí, instrumento, né, dessa oração, nós temos esse livro, Mães de Joelhos e Filhos de Pé. O que acontece quando você ora, da Nina Targino. Ela fala sobre o Desperta Débora, que foi uma ação de oração de mulheres pelos filhos, mães de joelhos, filhos de pé. Muito, muito bonito. E aqui no final desse livro, então você pode adquirir esse livro também, eles trazem as semanas, um tema de oração para cada semana. Então nós vamos postar um vídeo falando o tema de oração daquela semana para que a gente possa orar junto, certo? Pessoal, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, ou se você não gostou também, comente. Compartilha com alguém que está precisando saber um pouco mais de oração. Compartilha com seus amigos, com as pessoas que amam. E venha também nos visitar, se você é de Atibaia ou daqui da região, venha nos visitar aqui na Casa da Bênção. Será um prazer recebê-los vocês aqui. Vamos continuar cada vez mais nos aprofundando e crescendo espiritualmente. Conta pra gente se você aplicou alguma das nossas dicas, se assistiu o filme. Comenta aqui que vai ser muito legal compartilhar esse testemunho com vocês, né?